segunda fase do modernismo foi um período marcado por conflitos sociais e políticos. O marco inicial na prosa foi a publicação do livro A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928. Preocupados com o contexto sociopolítico brasileiro, as obras desse período tinham um olhar crítico e realista sobre o Brasil da era Vargas. Os temas nacionais, sociais e históricos são os que mais estão presentes nas obras da época. As características das obras da segunda fase do modernismo são a influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, influência da psicanálise de Freud, na prosa, romances regionalistas e urbanos que abordam a realidade de diversas regiões do país. Algumas obras da prosa de 30 são Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Menino de Engenho, de José Lins de Rico, O 15, de Raquel de Queiroz, Capitães de Areia, de Jorge Amado, e O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Nas eleições de 1930, a indicação do candidato causou o fim da política do café com leite, a aliança entre São Paulo e Minas Gerais. O Partido Republicano Paulista, que era liderado pelo presidente Washington Luiz, acabou com a alternância do poder entre Minas e São Paulo e indicou Júlio Prestes, que era paulista, à presidência. Minas não quis ficar por baixo e criou a Aliança Liberal em conjunto com Rio Grande do Sul e Paraíba. E o candidato era o gaúcho Getúlio Vargas e seu vice era o paraibano João Pessoa. Júlio Prestes ganhou as eleições e a Aliança Liberal alegou fraude. Depois disso, João Pessoa foi assassinado. O assassino foi João Duarte Dantas, o maior adversário político de João Pessoa. E seu assassinato foi usado de maneira política e Washington Luiz foi acusado e deposto em 24 de outubro. E Júlio Prestes foi impedido de assumir. Assim ocorreu a Revolução de 1930, que colocou Vargas no poder. A era Vargas é dividida em 3 fases: governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Como o nome já diz, o governo de Getúlio Vargas era para ser temporário. Ele deveria formar uma Assembleia Constituinte para que uma nova Constituição fosse promulgada e, em seguida, uma nova eleição seria realizada. Mas não foi bem assim que aconteceu. Vargas atrasou a formação da Assembleia Constituinte como pôde e pretendia centralizar o poder e estender seu mandato. Ele iniciou essa centralização eliminando os órgãos legislativos. Em 1930, os Ministérios do Trabalho, Educação e Saúde foram criados, mas a demora na elaboração da Constituição começou a gerar insatisfações, principalmente com os paulistas, e então um novo Código Eleitoral foi promulgado e tinha como características a criação da Justiça Eleitoral, o voto passou a ser secreto e obrigatório, e foi dado às mulheres o direito de voto e o direito à candidatura. Os paulistas continuaram insatisfeitos e querendo maior participação política. A elite fez um levante contra Vargas, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que pressionou o presidente a elaborar uma nova Constituição. E em 1934, uma nova lei maior foi promulgada. A segunda fase do governo de Vargas, o governo constitucional, se iniciou com a promulgação da Constituição de 1934 e Vargas acabou sendo eleito indiretamente presidente da República pela Assembleia Constituinte. Esse período foi marcado por conflitos entre os diversos grupos que participavam da cena política da década de 30. Na Europa, Hitler chegava ao poder da Alemanha nazista e Mussolini na Itália fascista. Tanto o fascismo como o nazismo surgiram a partir da criação de partidos ultranacionalistas que pregavam um Estado forte e totalitário. Influenciados pelo cenário político mundial, muitos grupos começaram a simpatizar com o fascismo, nazismo e comunismo, e a partir disso, grupos políticos surgiram. Em 1932, na extrema-direita, surgiu a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada por Plínio Salgado, que participou da Semana de Arte Moderna em 1922 e era contra a arte moderna. Inspirados pelo nazifascismo, a AIB era anticomunista e antiliberal. Na esquerda, foi fundada em 1935 a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que tinha apoio do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e era inspirado no socialismo soviético. Tinha como líder o comunista Luiz Carlos Prestes,
porque contava com o apoio de Olga Benário, agente soviética enviada por Moscou. Defendia a democracia, a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa do país, a nacionalização das empresas estrangeiras e a proteção aos pequenos e médios proprietários. Por conta da sua posição contra o governo, a ANL foi posta na ilegalidade em julho de 1935. Com o objetivo de tirar Vargas do poder, a ANL fez um levante organizado pelo PCB que aconteceu no Rio de Janeiro, Natal e Recife, a chamada Intentona Comunista, que ocorreu entre 23 e 27 de novembro de 1935. Os comunistas foram derrotados, Prestes foi preso e Olga Benário, que era judia, foi deportada para a Alemanha nazista e morreu em um campo de concentração. Esses conflitos levaram ao golpe do Estado Novo, que aconteceu após a publicação do Plano Cohen, um documento falso elaborado pelos integralistas e narrava as etapas de um golpe comunista. Vargas fechou o Congresso e cancelou as eleições presidenciais, dando início à ditadura do Estado Novo. O Estado Novo foi a fase ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Antes da intentona comunista, em 1935, Vargas já apoiava medidas autoritárias. Nesse mesmo ano foi decretada a Lei de Segurança Nacional, que ampliava os poderes presidenciais para combater crimes contra a ordem social, e a perseguição aos grupos de esquerda foi intensificada. A última fase da era Vargas foi marcada pelo autoritarismo, censura e centralização do poder. Getúlio Vargas determinou o encerramento das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Também acabou com todos os partidos e organizações civis e deu início à prisão e morte de opositores e inimigos do Estado. O Estado Novo teve influência fascista até mesmo na nova Constituição promulgada em 1937, apelidada de Polaca, porque foi inspirada nas leis da Polônia e Itália. As propagandas a favor do governo eram fortes, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda. Nesse período foi promulgada a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, a Justiça do Trabalho foi criada e o salário mínimo foi instituído. No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar da guerra a partir de 1942. No início, a posição de Getúlio Vargas foi de neutralidade. É mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. Mas isso acabou quando 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. A nação passou a pressionar Vargas a declarar guerra à Alemanha, e o Brasil entrou na guerra, aliado aos Estados Unidos. Mas há controvérsias. Getúlio Vargas, um ditador, entrou na guerra para combater o que ele mesmo praticava. A rejeição ao governo de Vargas só crescia e em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto em um golpe militar organizado por forças políticas, civis e militares.